Hoje, às 10 horas, mais uma web aula aqui no canal para falarmos sobre o capítulo da guerra híbrida do livro E daí, Desmitificando a Farsa Bolsonaro. Esse é um capítulo que você vai entender como que funciona a estratégia que Bolsonaro utiliza para a sua comunicação. Estratégia essa articulada pelos seus filhos, principalmente pelo Carluccio. É um capítulo interessante, um capítulo importante e é um daqueles capítulos que você pode convidar pessoas para fazer parte da nossa web aula, apresentar o canal, tentar mostrar como funciona essa estratégia de Bolsonaro. Então hoje às 10 horas, web aula aqui no YouTube. Se você ainda não tem o seu material didático, que é o livro, você pode comprar a versão física no Clube do Autor, o link está aqui na descrição, ou a versão digital, o e-book na Amazon Books, o link também está aqui na descrição. Você não precisa ter o Kindle, é só você baixar o aplicativo do Kindle no seu celular, no seu tablet ou no seu computador e você vai conseguir ler esse livro, que é um instrumento fortíssimo de politização, e nós estamos discutindo capítulo a capítulo todas as noites, de terça a sexta-feira aqui no YouTube. Então eu conto com a presença de cada um de vocês, porque nós precisamos fazer cada vez mais pessoas reflexivas, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo com Bolsonaro no governo e uma grande onda de despolitização, onde nós não podemos fazer críticas a políticos que já vêm as torcidas organizadas que começam a bajulá-lo, a protegê-lo, quando na verdade os políticos eles precisam ser criticados para que eles possam desenvolver a sua própria racionalidade e também a sua própria atuação política, porque eles não vão fazer autocrítica. Somos nós, a população, que temos que ditar os rumos que nós queremos que os políticos tomem. Então, se o político está indo para o caminho errado, é a população que precisa colocá-lo no caminho certo. E eu tenho visto um político recentemente que tem me surpreendido de modo muito positivo. Nos últimos finais de semana, nós tivemos manifestações contra o presidente Bolsonaro, manifestações também contra o fascismo e manifestações em favor da democracia. Muitas pessoas ditas de esquerda, muitas pessoas de esquerda criticaram essas manifestações ou não as endossaram. Falaram de Covid, falaram de risco de contaminação, vários e vários assuntos que são de fato pertinentes, que podem de fato ocorrer. A grande questão é que essas pessoas, e aí eu vou incluir Lula e o Ciro Gomes, o que eles não entenderam é que as pessoas elas não ficam em casa a semana inteira para irem ao domingo na manifestação. Elas não estão fazendo isolamento social e quebrando ele para irem às manifestações. As pessoas já estão nas ruas. A classe trabalhadora já está na rua, já está pegando ônibus, já está pegando Covid-19. O Ciro Gomes, ele acredita que as manifestações elas devem ocorrer lá para agosto, setembro, sendo que nas contas do próprio Ciro Gomes, hoje nós teremos em agosto, setembro, em torno de 100 mil mortos. Nós precisamos esperar 100 mil pessoas morrerem para nos manifestarmos, para protestarmos contra o governo? Nós vimos o que aconteceu desde a primeira manifestação. Olha o quanto que os manifestantes conseguiram. Estou uma picada de pernilongo aqui no pé. Olha quanto os manifestantes conseguiram progredir. Com pouquíssimas pessoas na rua, muitos ainda com medo de Covid, sem as principais lideranças políticas da esquerda, Bolsonaro ficou em silêncio absoluto. Falou uma outra coisinha aqui ou ali, essa semana não falou absolutamente nada, porque ele está com medo. E o povo nas ruas endossa e potencializa todo o movimento de STF, o movimento de TSE, Polícia Federal contra Queiroz, tudo isso é potencializado por conta do povo nas ruas. Mas alguns políticos aparentemente estão fazendo cálculos eleitorais para saber quando que nós devemos ir às ruas. Isso é um erro. E é por isso que, no modo simbólico e também de modo prático, e desculpem a infâmia da situação, eu tiro o meu chapéu para Guilherme Boulos. E por quê? Porque Guilherme Boulos, diferentemente de Ciro Gomes, diferentemente de Luiz Inácio Lula da Silva, está com o povo na rua. Porque o Boulos ele sabe que aquela é uma manifestação do povo. Aquela é uma manifestação das pessoas que não podem fazer o isolamento social. Aquelas pessoas que Bolsonaro empurrou-as para o trabalho, as empurrou para a morte, para pegar a doença, para pegar o vírus.
para que eles possam ser rapidamente selecionados para saber quem é o mais forte e quem é o mais fraco. Nessa política de contaminação e imunidade de rebanho, que é uma política que promove a morte. É um darwinismo social extremamente cruel. Porque uma pessoa ela pode estar fisicamente boa, mas pelo fato dela não ter as condições habitacionais necessárias, ela pode ser uma vítima da doença. Aí não é uma questão simplesmente biológica, genética, também há uma questão social aí. E isso é muito cruel. Mas Boulos foi às manifestações. Boulos esteve com o povo. E essa é a grande chance de Guilherme Boulos. E essas grandes oportunidades elas só aparecem uma vez na vida. Uma vez, é muito difícil reaparecer. É igual quando você, rapaz, vou trazer um exemplo, já que muitos são homens aqui no canal, e utilizando uma alegoria do Steve Nash não, do John Nash. Steve Nash é o jogador de basquete, do John Nash, confundi. Eu tava acompanhando canais de basquete aqui no YouTube. Eu acompanho canais de xadrez e de basquete aqui no YouTube. Aí falaram do Steve Nash, não, do John Nash, perdão. O John Nash era um matemático que falou da teoria dos jogos e tem lá o filme Uma Mente Brilhante e ele dá o exemplo do bar, né? A gente vai chegar na menina tal, assim, e a gente tem que maximizar a nossa chance de pegar. E tem aquele, tem sempre aquele rapaz que é médio, uma nota 5, ele não é feio, também não é tão bonito, tal, tem uma nota 5, e ele é sempre afim daquela menina. E sabe-se lá porque naquela determinada festa, aquela menina tá olhando para ele de um modo diferente. E essa é a oportunidade. Se ele quiser ficar com a menina, ele precisa agir nessa festa. Porque amanhã não vai rolar. Esse é o momento. E ele tem que ter a coragem e fazer a abordagem, porque a oportunidade tem uma vez só. E essa oportunidade está passando na frente de Guilherme Boulos. Boulos pode finalmente abraçar a oportunidade e como o pessoal da web aula de ontem falou, ontem ou antes de ontem falou, é a chance do Boulos de tirar a fantasia de Lula e mostrar: eu sou o Guilherme Boulos. Essa é a minha face. E ele pode abraçar os mais pobres, ele pode se mostrar como representante do trabalhador, porque Ciro Gomes e Lula estão à parte dos trabalhadores, estão longe dos trabalhadores e na política não existe vácuo. Se Lula e Ciro Gomes estão deixando um vácuo, Guilherme Boulos pode abraçar. E ele pode finalmente mostrar que o PSOL não é um puxadinho do PT. Que o PSOL não faz apenas uma oposição de esquerda ao PT, como Carlos Gianazzi falou para mim na nossa entrevista. Eu entrevistei o deputado estadual Carlos Gianazzi do PSOL e eu fiz perguntas mais ou menos desse tipo e ele disse que o PT, nós no caso do PSOL, nós fizemos uma oposição de esquerda ao PT. Muitas vezes criticamos o PT. Mas essa não é a sensação que o povo tem. E em política é necessário saber a percepção do povo. Então, de fato, essa é a grande chance do PSOL e principalmente de Guilherme Boulos de se transformar em um grande líder popular. Sair da sombra de Lula. Apagar aquele papelão do debate de 2018, quando ele chega, a primeira coisa que ele fala é de Lula. Ninguém quer saber do Lula, Boulos. As pessoas querem saber de você. Quem é você? Quem é Guilherme Boulos? Guilherme Boulos é o puxa-saco do Lula? Ou Guilherme Boulos é o líder popular dos trabalhadores nesse momento difícil da Covid-19? Um representante do povo, um representante das classes trabalhadoras. E nós temos que lembrar a entrevista do Ciro Gomes para o Glenn Greenwald. Glenn Greenwald perguntou em mais de uma oportunidade: o que a esquerda tem a falar para o trabalhador? Não foi com essas palavras, mas o sentido da pergunta era mais ou menos esse. E Ciro Gomes não soube responder. Então há um vácuo de representatividade do trabalhador com a esquerda. E o Boulos pode ser essa pessoa, porque ele está lá com o trabalhador. Ele está lá nas manifestações. E se a população vai cobrar um preço alto do Ciro Gomes e do Lula por eles as terem abandonado nesse momento, não saírem às ruas, o Lula já está um pouco mais de idade, teve câncer, o Ciro Gomes também está com 60 anos, está tudo bem, você pode até falar isso, pode justificar, mas o Boulos está lá. O Boulos esteve com a população no momento mais difícil e essa é a pior crise econômica e sanitária da nossa história como país e na nossa história como mundo. E o Boulos está junto com a população. Ele pode mostrar, nesse momento difícil, eu estive junto com cada um de vocês, batalhando e sentindo na pele o que vocês sentem. Porque eu estava lá.
Eu sei quais são as suas aflições. Eu sei quais são os seus medos. E essa é a grande chance de Boulos retirar finalmente o PSOL das sombras do PT, da sombra do PT, retirar a sua imagem, desatrelar a sua imagem, a imagem de Lula, e mostrar como um líder de fato independente. Essa é a grande chance de Boulos. E eu espero, para o bem da nossa república, para o bem do nosso país, que Boulos faça isso. Porque nós precisamos de mais líderes políticos. É necessário que o povo se sinta representado. É necessário ter um representante da direita. É necessário ter um representante da extrema-direita também. É necessário ter um representante dos negros. É necessário ter um representante dos homossexuais, um representante da esquerda, um representante da esquerda conservadora, um representante da esquerda liberal, um representante da direita liberal. É necessário nós termos representantes políticos fortes. Nós não podemos simplesmente ficar a espera sempre do Lula, a espera sempre do Bolsonaro, do Ciro Gomes. Não, nós precisamos fomentar lideranças políticas, porque assim o nosso país se desenvolve. Nós crescemos como país, nós ficamos mais politizados, nós não ficamos somente de braços cruzados esperando ou Lula ou Bolsonaro se moverem. Nós propomos com essas outras lideranças a movimentação. Ah, o Bolsonaro não quer se mover? Então a gente vai aqui e apoia o João Dória. Ah, isso falando para os apoiadores do Bolsonaro, para as pessoas de direita. Ah, o Lula não quer se mover, ele está de braços cruzados, o problema é dele. Agora a gente tem aqui o Guilherme Boulos, nós podemos seguir com o Boulos. Isso faz com que a nossa política melhore, isso faz com que o nosso país se desenvolva. Porque as pessoas se sentem mais representadas. Elas se sentem identificadas com o Estado. Elas não se sentem abandonadas. E pelo fato de elas não se sentirem mais abandonadas pelo poder público, ou pelo menos pelas figuras políticas, elas não deixam um vácuo que pode ser ocupado por interesses ou por organizações duvidosas. E vocês sabem do que eu estou falando. Onde o Estado não está, onde as forças políticas não possuem mais representatividade, vocês sabem quem entra no lugar. E é por isso que nós precisamos fomentar lideranças. E o Guilherme Boulos tem a grande chance dele de sair das sombras de Lula, de mostrar a grandeza do PSOL e mostrar para todos que ele evoluiu como político e principalmente como líder. Ele não é mais somente um líder do Movimento Sem Terra. Ele é, na verdade, agora um líder de toda a classe trabalhadora. Mas só depende dele, porque essa é a chance de Guilherme Boulos. Será que ele vai abraçar? Deixe aqui nos comentários. O que você acha? Qual será o futuro de Boulos? Boulos é de 82, então hoje ele tem 38 anos. Na época ele tinha 36 quando disputou a presidência da República, era muito jovem. Então agora com 38, chegando para a casa dos 40, se ele fizer um bom trabalho, ele tem chance sim de chegar em 2026, daqui 6 anos, com 45 anos por aí, com chances de vencer uma eleição presidencial. Ou talvez em 2030, já com 50 anos, mais ou menos ali a idade que o Lula venceu as eleições. Então essa é a chance de Boulos. E se você o conhece, se você tem contato com ele, passe essa mensagem, passe esse vídeo, faça esse vídeo chegar até o Boulos. Nós precisamos despertar as lideranças políticas do nosso povo. Nós precisamos pulverizar as lideranças políticas. Porque quanto mais pulverizada for a política no nosso país, mais forte nós ficamos como nação. Conto com a força de vocês para compartilharem o vídeo, conto com o apoio de vocês para que o vídeo possa chegar, quem sabe, ao Boulos e quem sabe eu faça uma entrevista com ele. E eu também peço para que você esteja presente hoje na nossa aula às 10 horas aqui no YouTube. Falaremos sobre a guerra híbrida e você vai adorar esse conteúdo. Conto com você, é daqui a pouquinho aqui no YouTube.